Seja bem-vindo ao primeiro podcast Entre Elas, um podcast criado para a gente compartilhar experiências, conhecimentos. E nesse podcast nós vamos falar sobre beleza, saúde, autoestima. Então, assim, eu queria compartilhar primeiro, falar com vocês um pouquinho da minha trajetória, como que iniciou, né? Eu sou enfermeira formada há 16 anos e há 15 anos eu trabalhei na área de urgência e emergência. Desde então, eu gostava muito de me cuidar, gostava muito de cuidar da minha alimentação, sempre treinei muito e passava isso assim para as minhas colegas de profissão. E uma dessas colegas me incentivou muito a ir para a área da estética. Então, assim, eu já era apaixonada, né? Então, eu entrei para esse mundo da estética e hoje, assim, é o que eu vivo, é o que eu gosto. E desde então, eu já imaginei fazer outra graduação, né? Porque, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer a segunda graduação, mas nunca tinha tempo, né? Sempre trabalhando em 2 hospitais, naquela correria de urgência e emergência para lá e para cá, vida, nossa. né? Aquela vida de correria. Não me imaginava fazer outra faculdade, mas eu tinha esse desejo. E depois que eu entrei para estética, consegui ter um pouquinho mais de tempo e agora eu iniciei a graduação de odontologia, que eu tô apaixonada. Hoje, gente, tem uma convidada especial, maravilhosa, que eu vou compartilhar aqui com vocês, a doutora Lorena Machado, e ela vai falar um pouquinho da trajetória dela. Bom, eu também fui enfermeira durante 10 anos, né? Conheci a Aline nessa vida de enfermagem aí, e depois migrei para a medicina, onde eu atuo há 5 anos, né? Fui enfermeira, trabalhei como médica na área de UTI, que era a área que eu achava que era a que eu mais gostava, mas a minha vida inteira eu sempre fui do esporte, fui atleta, uma alimentação balanceada, sempre gostei de buscar isso, né? Sempre gostei, inclusive, de cuidar do rosto. E aí eu acabei que percebi que eu queria mais era promover saúde e prevenir, né, do que remediar. Então, estar nas UTIs, principalmente depois do Covid, já me trazia muita agonia, né? Porque você não conseguia mais promover muita coisa. Então, falei, como eu já gostava do esporte, já tinha um estilo de vida um pouco, né, mais adequado, né, equilibrado, balanceado, eu falei, não, eu vou partir para a área da nutrologia, que é uma área que eu vou me sentir mais feliz em poder ajudar as pessoas a não chegar lá, né? Não chegar na UTI. Sim. Então, hoje nós vamos começar falando sobre alimentação e estética facial, né? O que tem a ver esses dois assuntos? Pois é. Hoje todo mundo pensa que não tem nada a ver, né? Que uma coisa está ligada com a outra. Como é que eu posso beneficiar uma coisa que é o rosto e relacionar à alimentação? E, na verdade, assim, é 100% ligado. Hoje, tudo que a gente come reflete não só na nossa composição corporal, como na nossa estrutura de pele, né? Sim, então, sim. dependendo do que a gente come, se a gente mantiver uma alimentação só desregulada, desequilibrada, com açúcares, né, e frituras, isso vai refletir no envelhecimento da pele. Começa de dentro para fora, né? Eu falo, tem que ter um corpo em harmonia, uma mente em paz e uma vida nutritiva também, né? Com certeza. E não adianta vir aqui, né, pagar os seus procedimentos, fazerem procedimentos, se você não começar lá de dentro. Exatamente. Então, se você estiver muito inflamado, se você tiver um corpo, né, que está vivendo as custas de inflamação, você não vai conseguir ter tantos resultados positivos nos procedimentos que você fizer de pele, porque vai precisar de reparação tecidual, né, para poder você ter um bom resultado daquilo que o paciente investiu, né. E assim, a gente fala que são alimentação, são os alimentos primordiais, né, para o nosso bem-estar. É o quê? Vitaminas, antioxidantes, minerais, né? Exato. Que a gente pode estar encontrando aonde esses alimentos? Então, hoje, para a gente ter saúde de pele também, além de, né, a gente ter saúde de composição corporal, a gente tem os antioxidantes que eles vão estar em frutas e verduras. Então, alimentos cítricos, principalmente frutas vermelhas, morango, framboesa, amora. Todas as frutas vermelhas a gente tem, né, uma boa fonte de antioxidante. Então, uma dieta rica nisso vai propiciar você realmente não só ter bons resultados nos procedimentos executados, mas também manter uma saúde dessa pele a longo prazo, durabilidade, né? Exato. As proteínas também, né? Que são essenciais. Isso aí eu não posso nem... Frango, ovo, peixe. E na maioria das vezes, assim, o que eu vejo em consultório é que as pessoas não sabem nem o que é proteína. Então, assim, doutora, mas eu como de manhã cedo, arroz, eu como de manhã cedo pão, manteiga, um queijo, mas assim, não entende muito bem o que é a proteína, o que ela, né, por que ela vai ser tão benéfica para o corpo, né? E aí acaba que negligencia o consumo dela. E a gente, para ter saúde, para ter tônus muscular, vício, a gente precisa de proteína. Exatamente.
Então, é importantíssimo né? focar na E o alimentação. colágeno também, né? Exato. O colágeno que sustenta, dá elasticidade para a pele, né? Exato. Isso tudo vem de alimentação. Né? Então, exatamente. A gente estimula um colágeno, né? Um colágeno endógeno. Então, para eu ter um bom estímulo, eu preciso ter uma boa alimentação. Exatamente. E é isso que a gente fala, né? De dentro para fora. Exato. Comer alimentos com proteína, colágeno e antioxidantes, né? Exato. E também tem os alimentos que são ricos em água, né? Então, esses ajudam a manter uma pele hidratada, um corpo hidratado, né? As maiores funções hoje, todas as funções do organismo dependem de você ter uma boa hidratação, né? Células murchinhas, elas trabalham em sofrimento, né? Então, a gente precisa de água. E aí, a gente tem esses alimentos ricos em água, né? O pepino, ele é muito rico em água, tomate, melancia, melão, frutas, né? Com composição mais aquosa, vai facilitar bem esse processo de hidratação de pele, né? E tem os alimentos também que sabotam, né? Que são as frituras, o açúcar, excesso em açúcar. Pois é. Os industrializados. Esse daí é o que mais a gente vê que, né, o consumo é alto. E assim, às vezes o paciente chega lá, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, tipo lipedema, mas isso vale muito bem para a estética facial. O paciente chega lá reclamando que não melhora nunca do processo, porque, né, não consegue emagrecer, enfim. Mas aí quando você vai fazer uma avaliação da alimentação dele, a base alimentar dele é de açúcares, é de frituras, né? É de batata frita, é de hambúrguer, é de pizza. Ah, mas eu não como todos os dias, mas pelo menos umas 3, 4 vezes na semana faz o consumo disso. Então, inflama e você não vai ter um bom resultado. Com consequência, inflamação, exatamente. Má cicatrização, às vezes, no procedimento, né? Exatamente. Então, você não vai ter um bom resultado, né? Não vai ter um bom resultado em nada, nem no processo de emagrecimento e nem no processo de estética facial, caso você queira fazer. Eu acredito que é assim, né, Aline? Não, exatamente. Que funcione, né? Exatamente. Os procedimentos que você faz. Eu acho que você vai precisar de ter uma boa reparação, né? Pra você exatamente. Ter um bom resultado. O impacto da saúde intestinal e inflamação no resultado da harmonização facial. Intestino. Tudo começa por lá. Tudo começa por lá. Intestino já está, né? Há muito tempo já ele é muito, muito estudado, que a gente tem o eixo intestino-cérebro, e aí mostra o quanto ele é diretamente ligado com tudo, tanto com as emoções, com os prazeres, com as, né, com as recompensas que a gente tem, quanto com a absorção de nutrientes para manter um corpo saudável. Então não adianta eu ter um intestino ruim, um intestino disbiótico, que é quando a gente tem uma alteração da permeabilidade do intestino, que as células deveriam ser todas juntinhas. E aí, por um processo de fritura, muito açúcar, refrigerante, que as pessoas hoje consomem bastante, falam, mas eu não consumo, eu vou consumir Coca zero, não consumo. Mas ainda assim, a Coca não é um alimento saudável. Então, a gente acaba fazendo aumento da permeabilidade dessas células do intestino. Isso favorece o transporte, né, de bactérias boas que estão dentro do intestino, que são a flora, né, de proteção do intestino, para a cavidade. E da cavidade para dentro, né? E aí você começa a ter esse processo de disbiose, que a gente chama de desregulação dessa flora intestinal. Isso mantém o intestino inflamado de forma persistente, né? Então, às vezes, o paciente está lá, poxa, fala que come e toda hora está no banheiro. Eu acabo de tomar café, eu estou no banheiro. Eu acabo de almoçar, estou no banheiro. Não sei se você já ouviu alguma paciente falar assim. Mas é muito comum você ter esse processo de desbiose, porque esse intestino está inflamado por uma má alimentação, né? Falta de atividade física, que também altera. E aí você pode ter oscilação desse intestino, ou ele pode ficar preso, ou ele pode soltar bastante, né? E você não absorver nada. Então, você não absorve vitaminas, você não absorve minerais, todas, né, as vitaminas de complexo B, D, E, C, tudo é absorvido por ali. Então, se você não tem uma saúde intestinal... Aí a pele sofre, né? Exato. Exatamente. Os nutrientes não chegam na pele, né? Que está com intestino inflamado e, consequentemente, a pele sofre. E começa a aparecer as rugas. O envelhecimento precoce. Exatamente, né? Porque você não tem absorção ideal desses nutrientes, né? Uma alimentação, ela precisa ser composta de macronutrientes, que é proteína, lipídios e carboidrato, e os micronutrientes, que é esses aí que vão fazer o processo de reparação tecidual, que vão combater, né? São antioxidantes que vão combater radicais livres, evitar o processo de envelhecimento. Então, se a gente não tem, se tem um paciente engessado que a gente não consegue botar, né, uma estratégia alimentar adequada, então só come carboidrato, pouquinha proteína, ele não vai ter um resultado positivo, nem na composição corporal, nem em relação à
a estética, né, facial e qualquer outro tipo de procedimento que ele venha querer fazer, né? Vai ficar tão legal assim o resultado. E agora nós vamos falar suplementos aliados à estética: whey, colágeno, ômega 3 e vitaminas. O whey é uma excelente fonte de proteína, né? Exatamente. O whey, ele pode substituir as fontes de proteínas animais, né? Que seriam os ovos, carnes, leites, derivados. Então, ele dá e ele encaixa em qualquer alimentação de forma fácil, né? Porque às vezes o paciente, ele não tem uma rotina muito tranquila, ele não tem condição de ficar levando comida, né? E a gente sabe da correria do dia, a gente sabe como é que é, então às vezes não deu. Prático, né? Exato, não deu para se organizar em relação a levar um sanduíche natural com uma porção de frango, ou levar uns 2 ovinhos cozidos. E todo mundo fala, é fácil levar o ovo cozido, é super fácil. Só que demanda tempo e demanda uma organização que às vezes, dependendo da rotina, a gente não consegue. E aí o whey é super fácil, você em qualquer lugar você arranja um potinho, né, um copinho, bota o whey, bate e bebe. E aí você mantém a sua meta de proteína, que ela é calculada por peso, ela precisa ser assim, para que você consiga manter uma flacidez, né, uma melhora dessa flacidez, porque você vai melhorar a tonificação muscular. Então, se você melhora o tônus muscular, você acaba melhorando a percepção dessa flacidez. A gente tem uma quantidade mínima de proteína para a gente poder, de uso diário, todo dia? Sim. Isso é muito individualizado para cada paciente, mas assim, o mínimo que a gente fala é 0,8 gramas por quilo de peso. Então, o paciente mais complicado que a gente tem, dependendo da doença que ele tem, que às vezes tem essas insuficiências cardíacas, né, e alguma doença comórbida ali, a gente calcula o mínimo possível. Mas menos que isso já não teria benefício, né? A gente, quer dizer, sempre tem benefício, mas a gente mantém um risco de perder músculo, e é o que a gente não quer, né? Então, a gente precisa ir de 0,8 a 1 grama por quilo. Mas aí é individualizado, né? O paciente que tem, dependendo do foco do paciente, se ele quer hipertrofia, se ele quer ganhar massa, ou se ele está com miopenia, né? Se ele tem alguma queda de músculo por algum processo, a gente vai aumentar essa proteína. Se ele não tem nenhuma lesão renal, a gente vai aumentar essa proteína. Então, isso tudo é individualizado. Mas o mínimo é 0,8. É porque se a gente parar para pensar, o último lugar onde chega é a pele, né? É a pele. Então, assim, a gente precisa tomar a quantidade certa diariamente para a gente conseguir manter essa pele saudável. Manter a pele saudável também, né? Também. O corpo e a que vai refletir na pele. Reflete na pele, exatamente. Vai refletir nessa questão de pele e a gente vai manter um vício, uma tonificação, um processo. E aí as pessoas pensam assim, mas eu não consumo proteína. Tá lá, nos procedimentos de estética, fazendo tudo. Consome pouquíssima proteína, mantém uma pele, né, uma consistência corporal tendendo à flacidez. E aí reclama que não consegue bons resultados na face, mas a face é músculo. Exatamente. Você pode falar melhor do que eu quanto de músculo que a gente tem na face. Então, se eu não mantém a meta de proteína, eu vou ter uma face também tonificada. Então não adianta, não é só fazer os procedimentos estéticos, né? A gente precisa cuidar de dentro para fora. Exato. Com a alimentação, beber água, né? Bastante água. Por isso que essas parcerias agora, né, têm ficado mais fiéis em relação à nutrologia com a outra especialidade. A nutrologia, ela não é uma especialidade que anda só. Porque ela dá base para apoio em qualquer outra especialidade, né? Então, eu preciso fazer uma estética corporal, eu preciso fazer uma estética facial, ou até mesmo procedimentos que não sejam de fins estéticos, né? Precisa do apoio nutricional para você ter uma boa recuperação, né? E a proteína nem se fala, ela tem que estar... E a questão dos exames? Os exames, eles são fundamentais, né? São fundamentais. Para tudo, né? Tanto para a gente ver essa inflamação lá dentro, de baixo grau, que não é aquela inflamação que vai te colocar lá no hospital agora, né? Porque eu não estou falando de uma infecção, não estou falando de um problema de garganta, não estou falando de uma dor de ouvido, que tem um processo infeccioso. Eu estou falando de uma inflamação de baixo grau que está ali, que ninguém está vendo, e que muitas vezes está mantendo alterado o seu metabolismo. Uma anemia, né? Uma anemia que às vezes uma depressão do estoque de ferro que ainda não virou anemia. E aí você está tendo só aqueles sintomas de cansaço, mas eu tenho uma vida estressada, eu tenho uma atividade, né, de trabalho intensa, então eu julgo que é o meu trabalho que me deixa cansado, estressado. Mas não, é depressão do estoque de ferro. Claro que nem tudo é isso. Mas a gente precisa manter esse acompanhamento para entender se seu estoque de vitaminas está bom, porque a mitocôndria depende de complexos vitamínicos, né? As reações que acontecem no nosso organismo metabólicas, elas dependem de micronutrientes, né? Então a gente precisa saber se isso está bom. Exatamente. E isso prejudica até
paciente quando faz algum procedimento, né? E às vezes tem uma má cicatrização, e a gente precisa avaliar também esses exames, porque isso influencia na parte da cicatrização. Com certeza. Né? Se o paciente, inclusive assim, o paciente está muito inflamado, a gente nem orienta a fazer, para poder você não ter esse processo atrapalhado, né? Se prejudicado no sentido de reparação tecidual mesmo. Então, a gente orienta a tirar um pouquinho dessa fase de inflamação, organizar a alimentação, adequar um pouquinho mais, né, o estilo de vida, para depois fazer um procedimento, dependendo da extensão do procedimento, né, estético que ele vai fazer, para não ter complicações, né? Então, a gente precisa ver mesmo não só a questão de coagulação, mas a gente também, junto a isso, visualiza os remédios que o paciente toma, né, para ver se precisa suspender ou não, se está alterando o exame para suspender, para fazer um procedimento. Sim. Então, é importantíssimo. Exames, né? Exatamente. Antes de qualquer procedimento. Exatamente. Agora nós vamos falar sobre mitos e verdades. Sim. Pode fazer procedimento em jejum? Procedimentos, dependendo do procedimento, pode. Se for um procedimento, né, que tem mais avançado, um procedimento mais invasivo, talvez a gente peça aí um jejum, porque possa ter algumas complicações. Mas procedimentos ambulatoriais, não necessariamente. Eu não sei se você pensa diferente. Assim, para procedimentos estéticos, eu falo que não, porque geralmente não, a glicose ela cai, né, na corrente sanguínea, quando você está em jejum. E o paciente chega aqui para mim já nervoso, ansioso, né? Quando olha para a agulha, quase desmaia. Então não precisa do jejum. Não precisa do jejum. Eu falo que precisa pelo menos comer uma comidinha mais leve, um carboidrato leve, uma proteína leve, entendeu? Algo que vai manter energia. Que vai manter energia. Né? Isso aí. Exatamente, eu concordo e acho que é por aí mesmo. Procedimentos que você não usa de anestesia geral e nada disso, que são minimamente invasivos, não acho que precisa de jejum, não. Acho que dá para seguir, pode até fazer, mas só para seguir comendo ou em jejum, dependendo do perfil do paciente também. Às vezes tem paciente que tolera muito bem ficar em jejum e treinar e fazer procedimento estético, mas aquele paciente que já sabe que ele passa mal, então ele já, ideal seria que ele comesse uma coisinha mesmo antes. E o jejum intermitente, ele envelhece? Boa pergunta. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Tudo depende. Depende, né? Para quem. Né? O jejum eu acho que se tiver um acompanhamento, ele ajuda, né? Exato, porque o jejum intermitente, todo mundo tem, às vezes, a falsa ilusão de que ele vai me emagrecer mais e vai me deixar melhor, pelo fato de eu ficar muito tempo sem comer. Porém, existe uma janela alimentar, que é a janela em que eu posso comer, que aquele paciente que é compulsivo, ele não vai se controlar em comer aquela quantidade de caloria que a gente limita ali para ele naquela janela. Então, ou seja, ele tem 6 horas para comer. Ele vai comer tudo que ele puder, para poder compensar aquele período que ele ficou sem comer. Então, ele vai fazer superávit, ele vai manter o nível de calorias dele muito além da necessidade dele, né? Então, ele vai acabar envelhecendo mais, porque ele vai inflamar mais. Ele faz um processo de glicação, e essa glicação, que é uma liberação, né, aumentada de radicais livres, né, estresse oxidativo mesmo, é que vai propiciar o envelhecimento da pele. Então, depende muito do jejum e o que você vai comer naquela janela. Se for bem acompanhada, a nutricionista montar e você tiver a disciplina de comer certinho naquele período ali, Agora, ótimo. se você for fazer um jejum intermitente por sua conta... Pode ser que dê errado. Pode ser que dê errado, porque você não vai ter que contabilizar as calorias que estão ali. E tem mais também. Geralmente, o paciente que faz jejum intermitente não tem o profundo conhecimento da meta de proteína que ele precisaria ingerir ali. Então, se é uma janela pequena de alimentar, ele às vezes não vai conseguir bater a meta de proteína. Então, ele vai emagrecer às custas de perder músculo, que é o que a gente não quer, que a gente chama de envelhecimento saudável quando a gente perde gordura. Quando a gente tem envelhecimento às custas de músculo, né, o emagrecimento às custas de músculo, aí a gente não tem emagrecimento saudável, né? Então, para emagrecer, eu tenho que emagrecer gordura, né? E deixar a minha massa muscular ali, né, mantida, sem perder a massa muscular. E aí, o paciente fica em jejum intermitente, treina pesado, e faz déficit energético, depois na hora que pode comer, come mais do que deveria, não bate a meta proteica. Ou não come o que precisa, né? Exato. Proteínas, igual a gente falou, às vezes suplementa mal. Exato. E às vezes a vontade de comer é tanta que não vai querer comer um pratinho de salada, vai querer comer um pratão de macarrão, um pratão de arroz e feijão.
Então, é difícil, assim, não é para todo mundo o jejum intermitente. Tem seus benefícios, mas tem que saber para quem. Então, o importante do jejum intermitente é ter o acompanhamento com o especialista. Com certeza. Né? Que aí o resultado vai ser positivo. O resultado vai ser positivo. E ele não é um estilo de vida, assim, né? Eu costumo dizer que ele é um apoio por um período de tempo. E aí a gente faz esse jejum intermitente e depois você volta para o estilo de vida saudável, né? É difícil você manter um jejum intermitente pro resto da vida, assim, né? Sem você errar muito ali no processo. Então, é uma estratégia que a gente utiliza, mas uma alimentação mesmo balanceada, entre 4 refeições, né? Tendo 4 refeições, seria mais viável, certo? Precisa parar algum suplemento antes de algum procedimento, como botox, bioestimulador? Botox, não. Acho que você pode continuar com todos. Bioestimulador depende muito do procedimento. Se for procedimento que não sangre tanto, você não precisa parar. Agora, aquele paciente que faz uso de ômega 3, o ômega 3 ele tende a aumentar o sangramento, né? Porque ele é um antiagregante também plaquetário. Então, você deixa o sangue um pouco mais fino. Então, quando o procedimento, a gente sabe que é um procedimento que vai sangrar mais, a gente pede para parar por precaução mesmo, né? Para evitar qualquer complicação, até mesmo de uma hematominha que pode dar, a gente está falando de face, né? Então, a gente pede aí para parar uns 5, 7 dias antes, o ômega 3, mas o restante, creatina não precisa, whey não precisa, coenzima não precisa. Alguma vitamina também? Não precisa. Né? Acho que as vitaminas, inclusive, elas vão melhorar o processo de reparação tecidual. Então, é mais a preocupação maior mesmo no ômega 3, que é o que poderia trazer alguma complicação ali. Mas o procedimento tem que ser grande, né? Né? Hoje o assunto é o Ozempic, né? Muitas pessoas estão fazendo uso dessas medicações, né? Porque tem similares, né? Também. Sim. E estão emagrecendo, assim, rapidamente. E quem sofre é a pele, né? Com certeza. Sofre muito. Então, assim, esse assunto é um assunto bem polêmico, né? Porque as pessoas têm pressa. E essas medicações, né, o Ozempic, o Wegovy, o próprio Mounjaro, que vai chegar agora no Brasil em junho, são medicações essenciais para a gente tratar a obesidade, de fato, né? E tem que ser prescrita mesmo para esse fim, para esse paciente. Não para aquele paciente que quer perder 2, 3 quilinhos para passar o verão, para chegar o carnaval, enfim. Para coisa séria, que é a obesidade, uma doença crônica, né, e progressiva. E aí, dependendo de como essa medicação é utilizada e a forma de emagrecimento, né? Você vai trazer mais flacidez para esse paciente. Ou seja, se o paciente compra uma caneta dessa, agora, graças a Deus, a Anvisa, né? Botou que tem que ser com receita. Sim. Então, se o paciente compra uma caneta dessa e utiliza sem acompanhamento, a chance dele perder músculo é muito grande. E isso vai impactar na flacidez, né? Porque aí, se você perde músculo e fica com a gordura, você vai ter uma flacidez e isso vai refletir lá no rosto. E se o paciente começa a fazer o uso dessas canetas e começa a cuidar da pele, ele vai ter ele vai conseguir tratar essa pele para não ter esse derretimento tão rápido, né? A pele não vai sofrer tanto, né? Não vai sofrer tanto. Então, se ele fizer um bom acompanhamento, ele vai estar bem suplementado, porque quando você entra com um remédio desse, você faz déficit calórico, que é o que emagrece. E a gente precisa que esse déficit calórico aconteça realmente para a gente conseguir fazer essa perda de peso, que é o que está trazendo risco, né? Tanto cardiovascular quanto outros riscos para o paciente. Então, a gente precisa que ele entre em déficit calórico para emagrecer. E esse déficit calórico, ele não vai ser nunca restringindo proteína. A gente vai botar a proteína no máximo que a gente conseguir e vai tentar tirar o restante. Tem paciente que a gente não pode tirar muito carboidrato, porque senão a gente traz mais problemas para ele, porque ele é dependente de carboidrato. Mas o mínimo de proteína a gente vai deixar, 1 grama, 1,5 por quilo, né, de peso, a gente deixa, e aí a gente não vai ter esse derretimento da pele. E aí esse acompanhamento do uso dessas medicações, ele precisa existir, porque com essa alimentação e atividade física, a gente tonifica a pele, a gente consegue fornecer micronutrientes. Então, não vai faltar proteína nesse corpo. Então, o emagrecimento ele vai ser saudável, perdendo gordura e mantendo a massa muscular. Que eu acho que é o mais importante hoje, né? Você emagrecer só de músculo, só de gordura, deixar esse músculo lá quietinho. Eu costumo dizer nas consultas que o que a gente precisa é ter uma poupança muscular. Né? Então, se eu vou utilizar uma caneta dessa, eu já às vezes faço um pouquinho de queima de músculo também, porque é natural, né? Mas a gente em acompanhamento ali, fazendo bioimpedância, avaliando composição corporal, eu consigo ver o quanto de músculo ele já perdeu. Se ele estiver perdendo muito, ele não está ingerindo proteína. Então, ele vai ser um mau respondedor, eu preciso parar com essa medicação, entendeu? Então,
a gente descontinua o tratamento por perda muscular. Porque não vai trazer sentido nenhum e nem saúde para o paciente perder músculo, né? Sim. Então, a gente precisa acompanhar, esse paciente precisa estar bem acompanhado, e aí esse resultado ele vai ser benéfico em todas as áreas, né? Na composição corporal, na facial, ele vai ter bons resultados, vai ser melhor para ele, né? Então, agora eu queria saber de você, porque, assim, a minha realidade a gente consegue botar protocolos, eu não trabalho, na verdade, com protocolo, né? Mas, assim, individualizar o atendimento, personalizar esse tratamento do paciente e ele perder peso, de fato, né? Com eficácia mesmo, perder gordura e deixar o músculo poupado ali, sem perder. Porém, ainda assim, às vezes tem paciente que tem tendência a ter uma flacidez maior, e isso reflete na pele dele. O que você pode fazer para melhorar, assim, para eu mandar esse paciente para você e falar, agora você vai lá na Aline que ela vai te ajudar a resolver essa flacidez aí da pele. Então, aqui também eu crio, na verdade, eu monto o protocolo, né, para cada paciente individualizado. Eu faço uma avaliação, né, converso, faço anamnese, pergunto tudo dos exames, questão de exames, se tem alguma alteração, questão medicamentosa, se faz uso de alguma medicação, se tem alguma contraindicação. E a gente faz o quê? Um banco de colágeno também, né? Então, assim, eu avalio a flacidez, avalio a pele da paciente e, através disso, eu monto o protocolo em cima disso. Aí eu venho fazendo procedimentos específicos para aquele paciente para a gente poder estar tratando a pele, né? Estimulando colágeno. E eu gosto de falar para as minhas clientes, né? Que, assim, chegar nos 50, 60, 70 anos com a pele boa, a gente precisa fazer o banco de colágeno, igual você falou, né? Um banco muscular, né? Tem que ter essa poupança, para a gente ter uma qualidade boa, né? Assim, então, eu converso muito com as minhas clientes aqui na clínica, eu monto o protocolo específico e a gente trabalha através disso, né? Estimulando colágeno, fazendo banco de colágeno para a pele ficar, assim, né? Ter uma beleza mais como é que eu posso falar? Envelhecer saudável, né? Exatamente. Porque a gente vai envelhecer, não tem jeito. Exatamente, não tem jeito. Porque a gente tem que fazer essas poupanças aí. Então tá aí, ó, 2 dicas. Né? Poupança muscular e poupança de colágeno. Vou usar essa daí também. Que precisa. E Aline, eu tenho uma dúvida, assim, pessoal mesmo, né? Me pergunta, eu não sei direito, né, responder, mas eu sei que o colágeno tipo 2, que é aquele para cartilagem, ele já é uma evidência científica, né, positiva. Existe algum tipo de colágeno que a gente possa utilizar diariamente para melhorar essa flacidez? Ou isso é mito e não precisa ficar tomando? O interessante é vir aqui estimular mesmo, porque então, tomar não vai resolver. É porque, assim, o colágeno, o último lugar que ele chega é a nossa pele, né? Então, assim, eu converso muito com os meus clientes. Você pode continuar tomando? Pode, porque, assim, o nosso corpo precisa, né? Mas a pele, a gente tem que estimular, não tem jeito. Passando até tendo home care, o skin care bom em casa, né, passando ácidos. Porque tem isso também, ninguém quer fazer o dever de casa, Ninguém né? quer fazer o dever de casa. Então, assim, não é só vir no consultório, fazer um procedimento e ir embora, né? A gente precisa dar continuidade ao tratamento em casa, que é o home care, né? O skin care que você faz, que é hidratando a pele, né? Hidratando, higienizando e proteção também, né? Usar um bom protetor diariamente. Mas, assim, a gente pode estar estimulando também passando um ácido em casa, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, aí a gente vai avaliar cada caso. Mas, assim, o primordial para a pele é a gente fazer os cuidados diretamente nela. Entendi. Né? Então, tem benefício também, né? Tem a longo prazo, aí usa a longo prazo. É igual o benefício da creatina, ela tem inúmeros benefícios, mas não é uma dose hoje, amanhã eu esqueci, depois de amanhã eu esqueci, contínuo, né? É uso contínuo, né? Que a gente vai ver um resultado melhor. Isso é uma boa ideia, vou fazer minha poupança de colágeno já. E aproveitando, então, vou fazer outra, né, pontuar alguma outra coisa pessoal aqui, né? Eu já estou próximo dos meus 40 anos, tenho 39, né? E eu já tenho percebido que as coisas já não são mais como, né, antigamente. E a minha pele, ela tem demonstrado sinais desse envelhecimento. Por mais que eu tenha uma alimentação adequada, por mais que tudo bem, eu tenho filho pequeno, então a gente às vezes não dorme todos os dias como gostaria, mas eu mantenho hábitos de vida saudáveis e não tenho conseguido perceber mais com tanta facilidade essa
essa pele, né? Esse viço bacana da pele. Sim. Então, eu percebo hoje que a minha olheira ela aumentou um pouco mais, eu tenho um pouco mais de, né, pezinho de galinha aqui, e depressões que começam a surgir. E eu, de verdade, queria começar a mexer, né, com a minha pele para estimular, mas eu não sei por onde eu começo, não sei o que eu faço, Então, se eu assim, marco e você começa a fazer tudo, ou se eu começo a fazer em casa alguma coisa. Nós estamos sofrendo o processo de envelhecimento, né? É. Então, assim, é muito importante a gente estar tratando a nossa pele, né? Começar a tratar, foi o que eu falei que fazia, fazer o banco de colágeno. Eu gosto muito, eu converso com as minhas clientes, de tratar a pele, né? Uhum. Parar de... hoje, muitas pessoas enchem o rosto de preenchimento e tem muitas pessoas tirando, porque ou a pele não consegue sustentar o preenchimento, porque a pele não está tratada. Não faz sentido, né? Fazer demais. Né? A pele não está tratada, aí enche o rosto de preenchimento, a pele vai ficando mais flácida ainda, né? E quando tira o preenchedor, aquela pele tá como, né? Sem resistência, sem força, sem elasticidade para poder manter aquele preenchedor. Então, assim, hoje eu gosto de tratar a pele, né? Eu monto o protocolo em cima da paciente, a gente faz um gerenciamento de pele. Essa pele estando boa, firme, resistente, a gente vem e faz pontos estratégicos com preenchimento, né? Que aí a gente vai avaliar onde que ainda tá, né, com perda de gordura, onde está um pouquinho, falta um aumento, a gente vai e preenche. Para fazer pontos estratégicos e o rosto ficar natural, né? A gente envelhecer, assim, com qualidade, com a beleza natural, né? Devolver o que sem exageros, né? Porque esse é meu medo. Até hoje eu não fui fazer nada, porque eu tenho medo desse exagero. Sim. Desculpe o termo, mas já vi muita boca de salsicha. Aquela coisa, sabe? Que as pessoas fazem vários memes na internet em relação a isso. E esse é um dos maiores medos. Às vezes eu fico, meu Deus, a minha boca tá meio murchinha, mas eu não tenho coragem de ir lá fazer porque eu tenho medo dela inchar demais. Sim, e o que eu vou fazer com aquilo depois? Como é que eu vou fazer com a boca daquele jeito? Então, a gente tem esses medos também, né? Principalmente a gente que nunca fez, né? Tem o medo de fazer botox e esse botox, né? Sei lá, puxar demais. Mas tem que ter uma boa avaliação de Tem que ter uma boa avaliação com um bom profissional, exatamente. Exato. Então, e assim, é uma coisa de cada vez também, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez, senão é isso aí. Até mesmo pra gente ir perdendo os medos. Mas é aquilo, é bom você ter um acompanhamento com um profissional que vai te passar segurança. E você vai saber que você vai sair dali do jeito que você, né, quer. Gostaria. Qual a mensagem, assim, que você poderia deixar para as mulheres e homens, né, que estão se cuidando, estão se alimentando? O que eles poderiam fazer, assim, para poder, né, ter um envelhecimento mais saudável, cuidar melhor da estética, tanto por fora, né, como por dentro também? Então, eu costumo dizer no consultório, assim, né, para fechar aquela consulta, que a vida ela é real, né? A gente tá vivendo uma vida real, que não é uma vida fácil de faz de conta, que fala assim, hoje é fácil, vou carregar minhas lancheirinhas cheias de coisa, não. Ela é real e acontecem muitas coisas todos os dias para tirar a gente do nosso foco. Então tem que haver disciplina, acima de tudo disciplina. Organização para você conseguir manter hábitos saudáveis no meio daquela loucura de vida. Eu preciso continuar com as minhas atividades físicas, então dicas importantes assim, atividade física é a base de tudo, movimentação é a base de tudo, então eu protejo a articulação, eu dou saúde muscular, eu faço minha saúde óssea, além de ser uma válvula de escape para a saúde mental, que hoje está todo mundo enlouquecendo, preso dentro de uma sala, olhando para um computador. Então a gente precisa dessa válvula de escape que é a promoção do movimento do corpo, né? Além dos inúmeros benefícios que né? A liberação de neurotransmissores mesmo relacionados à atividade física, uma alimentação saudável. E quando a gente fala em alimentação saudável, eu não vou deixar de viver a minha vida feliz com a minha família, ir lá no sábado, no domingo comer uma pizza, confraternizar com amigos, enfim, eu não vou deixar de fazer nada disso, mas eu vou manter o meu básico durante a minha semana, que é uma alimentação com frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, né, que é o básico do brasileiro, uma proporção boa desses carboidratos, dessas proteínas e de gorduras, né, em si, e tem que inserir as frutas e verduras mesmo, que é o que eu já tinha falado antes. Elas são uma chave para manter um prato colorido. Quando você faz um prato colorido de frutas e verduras aí, né? Quando você come os frutos separados, você mantém todos os micronutrientes necessários para manter o seu corpo em atividade, um metabolismo mais saudável.
Então, atividade física, alimentação saudável, reduzir o consumo de álcool, extremamente importante. O álcool, ele inflama, álcool, né? Ele inflama bastante. E aí as pessoas falam, mas eu vou tentar uma estratégia de uma cervejinha um pouco mais leve. Em carboidrato, em caloria, pode ser um pouco mais leve, mas o álcool, ele é um potencial para inflamar a célula, né? Então, ele é aquele que vai causar, talvez o causador de tudo. Talvez você mantenha uma vida muito regrada, mas chega no fim de semana, você estraga tudo consumindo, né? Em demasia o álcool. Então, essas 3, e o fumo também, né? Se deram 3, 4 dicas aí é tentar reduzir o cigarro ou parar de fumar, tentar reduzir o álcool ou parar de beber, alimentação balanceada e atividade física. Vai dar para você manter uma vida boa aí, né? Sim. Uma vida longeva e com mais saúde. Com mais saúde, né? Exatamente. Vai impactar em tudo. No músculo, na gordura e na pele, né? Na pele, né? Queria agradecer a sua presença aqui hoje. Nossa, foi assim, foi maravilhoso essa conversa, esse bate-papo, né? A gente trocar conhecimento, experiência, falar sobre um assunto muito importante, que é para muita gente, né? Beleza, saúde, estética. E assim, muito obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço. E é isso, gente. Muito obrigada pelo primeiro episódio do podcast. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Entre Elas.